Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve esta carta. Essa mensagem é enviada a você por aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem a fama de igreja viva e ativa, mas está morta. Portanto, acorde. Fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está pronto de morrer, ao ponto de morrer. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não o fizer, eu virei subitamente a você, sem ser esperado, como um ladrão, e o castigarei. Todavia, mesmo aí em Sardes, alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Todo aquele que vencer será vestido de branco. Eu não apagarei o nome dele do livro da vida. Eu reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Amém. Quero sentar-se, irmãos. Na igreja de Corinto, havia 4 grupos, segundo informações do apóstolo Paulo. Tinha o grupo que seguia Paulo. Paulo era um homem liberal, embora sendo judeu, ele compreendia bem os não-judeus. Ele não era tão exigente como Pedro e outros líderes religiosos judeus. Ele queria ver a pessoa aceitar Jesus como Salvador e pronto, está acabado. Tinha um outro grupo na igreja de Corinto que seguia o Apolo, seguidores de Apolo. Apolo era formado em Alexandria. Ser formado em Alexandria, naquela época, era como se alguém tivesse hoje o doutorado em Harvard. É a maior cultura da época. Então, tinha muita gente na igreja que seguia o Apolo, o pastor moderno, avançado, olhava lá na frente. Mas tinha também um outro grupo em Corinto, que era o de Pedro. Pedro era então seguido por muitas pessoas por ser o original. Ele não era genérico. Ele tinha acompanhado Jesus em todo o seu ministério. Seguir Pedro era uma coisa muito boa, muito sublime, era melhor do que os outros, segundo alguns. Mas tinha um quarto grupo na igreja de Corinto, que era o grupo de Cristo. Esse grupo não seguia Paulo, nem Apolo, nem Pedro, seguia Cristo. Era o pior grupo. Pior grupo. Sabe, aquelas pessoas que chegam para você e dizem: Deus me revelou uma coisa errada. O Espírito Santo me revelou. O Espírito Santo falou claramente comigo. Deus me disse isso claramente. Você está vendo que a pessoa está num caminho errado, mas você não tem o que fazer. Não pode fazer nada.
Nem o pastor da igreja de Sardes sabia que tinha 3 grupos na igreja. Foi preciso que Jesus revelasse. O pastor da igreja de Sardes não fazia parte de nenhum grupo de WhatsApp desses 3 grupos. Foi surpresa para ele, mas Jesus conhece a igreja. O primeiro grupo da igreja de Sardes, que Jesus identifica, é o grupo dos mortos. O grupo dos mortos. O morto não sente nada, não fala nada, ele não cuida nem dele mesmo, nem dos outros. Certa ocasião foi ao sepultamento aqui no São Francisco, e eu cheguei um pouco mais cedo, e eu estava lá com a viúva e o caixão, só. De repente, a viúva começou a falar mal do marido, para mim, com o caixão aberto. Eu olhei para o caixão para ver se o sujeito estava morto mesmo, e estava morto, não estava ouvindo nada. Certa ocasião, meu colega pastor da igreja do Meier me falou a respeito de uma irmã da igreja dele. Eu sou pastor dessa irmã há 10 anos. Ela não aprendeu coisa alguma. Ela não aprendeu nada. Pessoas mortas. Pouco não se incomodam com coisa alguma. Se tem gente morrendo sem Cristo, sem salvação. Se tem pessoas excluídas. Se tem pessoas desanimadas, se afastando do Evangelho. Se tem pessoas que estão necessitadas de uma palavra de ânimo, de uma palavra de ajuda. Ele é morto, ele não sente nada. E era um grupo da igreja de Sardes. De corações duros, inflexíveis, mente carnal, só querem saber dos prazeres, pessoas hipócritas. O hipócrita é uma palavra grega que é o artista, né? Você vai fazer uma peça, ele é o Napoleão Bonaparte na peça. Ele não é o Napoleão Bonaparte, então ele é o hipócrita. O hipócrita é aquele que faz o papel de crente, mas ele não é crente. Esse é o hipócrita que a Bíblia identifica. O crente morto não lê a Bíblia. O crente morto esquece a Bíblia na igreja, não ora, não canta, não tem prazer em estar na igreja, prefere os últimos bancos, não entrega dízimos, não faz questão de ser santo no mundo. Morto, você não pode contar com ele para coisa alguma. Mas Jesus disse que na igreja de Sardes tinha também um segundo grupo que estava vivo, mas Jesus disse que eles iam morrer. Que coisa! Quando eu era adolescente, eu ficava pensando, como é que eu sei que eu vou ser fiel até o fim? Como é que eu sei? E então, desde adolescente, eu comecei a estudar a doutrina da salvação.
a doutrina da salvação. Irmãos, há hoje tantas coisas erradas, tantas coisas. Ah, você é crente, ah, você está precisando disso, disso, disso. Você é crente, mas você tem traumas lá do passado, por causa do seu pai, sempre por causa do pai. Freud bota a culpa no pai. E se é assim, eu não sei por que Adão pecou, se Adão não tinha pai. Você é um servo de Deus, você precisa disso, precisa daquilo. Um dos últimos livros que eu acabei de ler fala da influência do diabo no meio evangélico. Seu irmão nasceu de novo. O irmão é uma nova criatura. E não lhe falta coisa alguma. O irmão está completo. A Bíblia diz que o crente é semente de Deus, da semente de Deus. Isso é muito sério. O crente foi gerado pela semente de Deus. É muito sério, porque o Novo Testamento grego nos mostra que a palavra semente é a palavra esperma em língua portuguesa. O irmão nasceu de novo ou não nasceu? Se nasceu de novo, o irmão não precisa de nenhum periférico, de nenhum curso, de nenhuma clínica para completar a sua vida cristã, meu irmão. O irmão está perfeito diante de Deus. Segundo grupo, um grupo dos vivos, mas que iam morrer. Estavam vivos por pouco tempo, mais tarde morreriam. Somente Jesus sabia disso. O pastor da igreja não sabia. Um crente disse para a esposa: você, cuidado, conversa muito com o pastor, você não conta para ele meus podres não, senão eu vou acabar sendo excluído. Isso é crente. Em 1 Coríntios 16, 13 diz: estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como homem de coragem e sejam fortes. Colossenses 4, 2 diz: não se cansem de orar. Não se canse de orar. Parece que antigamente aquela oração de manhã que a gente faz sentado ainda na beirada da cama funcionava. Hoje você começa a orar ali e termina na hora de deitar. Tem que estar sempre em oração. Ah, eu passei uma noite de oração, fiz uma vigília de oração. Isso não está valendo mais nada. Você tem que estar firme na oração, diariamente, toda hora. Pessoas que estão vivas, mas vão morrer. São pessoas que só veem erros, não vê nada certo, não vibra com coisa alguma, não se alega com nada, está tudo errado. Críticas demais, sem fruto do Espírito Santo. Enquanto os dons espirituais são ferramentas para o crente progredir na vida cristã, o fruto do Espírito tem a ver com o caráter da pessoa, com o íntimo da pessoa, com aquilo que a pessoa é diante do Senhor. Pessoas vivas, ou parece que estão vivas, mas estão na beira de um abismo. Felizmente, Jesus encontra na igreja de Sardes um terceiro grupo. Pequeno. Jesus disse que era um grupo pequeno, poucas pessoas. Versículo 4.
Diz, todavia, mesmo aí em Sardes, alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Eles andarão comigo de branco, porque são dignos. Sem vida com Deus aqui na terra, não há vida com Deus lá no céu. Eram poucos, mas não tinham compromisso com o mundo. Charles Spurgeon orava no final do século XIX: Senhor, dá-me 10 jovens, somente 10 jovens, verdadeiramente comprometidos contigo, e com eles eu sacudirei a Inglaterra com o Evangelho. 10 crentes avivados, 10 crentes fortalecidos pelo poder de Deus. Essa gente, pouca gente, eles não se importavam, nada importavam as investidas do diabo, os maus conselhos de amigos, a influência da família não crente, a oportunidade de pecar, porque eles estavam decididos a serem fiéis a Jesus até o fim. Eram poucos. O hino Estou Seguindo a Jesus Cristo, em espanhol, estou decidido a seguir a Cristo. Em João capítulo 17, versículo 14, Jesus diz nessa oração: eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Eles não são do mundo. Certa ocasião, os cientistas encontraram uma flor branca na entrada de uma mina de carvão. Branca, na entrada da mina de carvão, onde tem tudo preto. Aquela planta branca. Foram examinar aquela planta, ela tinha uma espécie de uma cobertura que qualquer sujeira que batia ali escorregava, não grudava. Andarão comigo de branco. Versículo 5 diz: todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai, que está no céu. 3 promessas no mesmo versículo. Andar de branco é ser identificado como crente, como servo de Deus. A cidade de Sardos tinha muitas tinturarias, e as pessoas andavam com roupas muito coloridas. Andar de branco significa estabelecer um contraste. Aquele ali é diferente, não faz parte. Andar de branco. Andarão de branco comigo. E eu não apagarei o nome dele do livro da vida. Se o seu nome está no livro da vida, ele não vai apagar nunca. Jesus não apaga. Seu nome está no livro da vida. Moisés, Deus falou com Moisés: Moisés, esse povo é muito rebelde, eu vou destruir essa nação, e eu vou começar uma outra nação a partir de você. Se fosse alguém hoje, diria: Senhor, muito obrigado, eu não mereço tanta honra, que maravilha, Senhor. Então, no futuro, as pessoas não serão chamadas filhos de Abraão, mas filhos de Moisés. Que legal, né? Fui promovido. Mas era um homem humilde. Moisés falou: Senhor Deus,
Se tu não podes perdoar este povo, apaga o meu nome do livro da vida. O que Deus fez? Perdoou o povo. Apagar do livro da vida, jamais. Se o seu nome está no livro da vida, o irmão está garantido. Mas há uma terceira promessa. Jesus disse: eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. É a apresentação. Jesus vai apresentar você lá no céu. Quando você chegar lá, Ele vai colocar a mão sobre o seu ombro e vai dizer ao Deus Pai, Deus Espírito Santo, a todos os anjos, a todos os crentes que já estão lá, aqui está o José, aqui está o Antônio, ele me aceitou como Salvador, e agora vai viver com a gente aqui eternamente. Eu o apresentarei lá no céu. Eu serei o introdutor seu lá no céu. A que grupo o irmão pertence? Aos que parecem que estão vivos, mas estão mortos? Aquele grupo que está vivo, mas Jesus sabe que vai morrer, não vai permanecer até o fim? Ou a esse grupo fiel, pequeno, mas fiel, que vai permanecer até o fim? O hino 170 do cantor cristão, nós não vamos cantá-lo, vou apenas ler a segunda estrofe. Diz assim: mais justo me faz, mais sábio, Senhor, mais firme na causa com muito fervor, mais reto na vida, mais triste ao pecar, um filho submisso, mais pronto em amar. Vou ler de novo. Mais justo me faz, mais sábio, Senhor, mais firme na causa com muito fervor, mais reto na vida, mais triste ao pecar, um filho submisso, mais pronto em amar. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, abençoa, Senhor, cada vida preciosa aqui nesta manhã, cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada pessoa que nos acompanha pela internet. Cuida, Senhor Deus, de cada pessoa, com bastante carinho, bastante amor, bastante misericórdia. Senhor Deus, te pedimos, Senhor Deus, de coração, que tu aumente, Senhor Deus, bastante o grupo dos vivos, o grupo daqueles, Senhor Deus, que tem seu nome inscrito no livro da vida. Pedimos, Senhor Deus, esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.